Olá, sabe aquela sensação que ah, às vezes bate, mesmo quando a vida parece estar nos eixos assim? Um certo vazio, uma pergunta meio quieta lá no fundo. Qual o sentido disso tudo? Não é bem tristeza, né? Nem tédio. É algo mais existencial. É uma sensação que muita gente relata hoje em dia, sabe? E é justamente essa dificuldade, bem contemporânea mesmo, de encontrar propósito, de achar um sentido, que a gente vai investigar um pouco mais hoje. Temos um material bem interessante aqui, que faz um cruzamento bacana entre filosofia e neurociência, para tentar entender por quê, né? Mesmo com tanta liberdade, tanta informação, essa angústia parece tão presente. Entendi. Então a ideia é explorar mais a fundo as raízes dessa busca toda. A gente vai olhar para esse choque, né? Entre a nossa consciência, que fica buscando significado, e, e um universo que parece meio calado, indiferente. E vamos até discutir uma ideia aqui, olha, pode soar meio radical. Será que o sentido não é algo que a gente acha por aí, mas algo que a gente tem que construir? Vamos começar por aí, por essa consciência que questiona tanto. Vamos sim. O ponto de partida é justamente essa estranheza que você falou, esse sentimento de que, tem algo meio fora do lugar. E é curioso, né? Porque a gente vive numa era com avanços incríveis, tecnologia, liberdades, acesso a conhecimento como nunca, mas ao mesmo tempo os índices de ansiedade, de depressão, principalmente entre os mais jovens, são altíssimos. Tem uma desconexão aí, né? Pois é. E aquelas explicações mais fáceis, tipo, é falta de gratidão ou é muito mimimi, elas não parecem dar conta do problema de verdade, né? O material que a gente está vendo sugere que a coisa é mais profunda. Sim, bem mais. E aí entra uma visão assim bem provocadora, que é a do filósofo norueguês, o Peter Wessel Zapf. Ele levantou uma hipótese que é quase assustadora, sabe? E se a nossa consciência, essa capacidade super desenvolvida que a gente tem, for de certa forma um acidente da evolução, uma capacidade que foi longe demais. Longe demais. Como assim? Quer dizer, a nossa capacidade de pensar, de questionar, seria o problema e não a solução? Isso é contraintuitivo. Pela visão do Zapf, sim. É como se a gente tivesse ganhado essa habilidade incrível de perceber a nós mesmos, a passagem do tempo, a falta de um sentido óbvio no cosmos, o absurdo mesmo da existência, só que a gente continua biologicamente programado para sobreviver, a qualquer custo. Essa clareza toda, essa lucidez excessiva sobre a nossa condição, seria um fardo pesado demais para carregar. Entendi. Então a gente meio que percebe que não tem um manual de instruções cósmico, mas o nosso instinto continua lá gritando: sobreviva, busque, faça sentido. Que conflito interno, hein? Exatamente. E para lidar com essa angústia toda, o Zaf dizia que a gente cria umas anestesias. São mecanismos para a gente não ter que encarar esse vazio de frente, sabe? A gente se agarra em rotinas, mergulha de cabeça em metas, em projetos, adota sistemas de crenças, religiões, ideologias, se distrai com entretenimento. São jeitos de abafar esse silêncio meio desconcertante do universo. Então, por essa ótica, aquele sentimento de vazio não é uma falha pessoal sua, mas talvez um efeito colateral de estar acordado demais, entende? Essa ideia de um universo silencioso e a nossa necessidade de lidar com isso me leva direto para outros filósofos que também encararam de frente essa questão do absurdo. Como é que eles se conectam com essa sensação de vazio que a gente sente hoje? Eles formam um coro bem interessante sobre essa nossa condição moderna. Pensa, por exemplo, no Jean-Paul Sartre e aquela famosa frase dele: a condenação à liberdade. Quer dizer, se não existe um plano divino, nem uma natureza humana fixa, pré-definida, então a gente é radicalmente livre para criar nosso próprio caminho, nosso próprio sentido. Só que essa liberdade toda, ela é um peso gigantesco.
Cada escolha que a gente faz define quem a gente é, sem nenhuma garantia, sem um certo ou errado universal vindo de fora. A responsabilidade é inteira, exclusivamente nossa. É como não ter um roteiro. A gente tem que escrever a peça enquanto está atuando. E a plateia somos nós mesmos, ainda por cima, julgando cada cena. É meio assustador pensar assim. E para complementar isso, vem a ideia do Nietzsche sobre a morte de Deus. Isso vai muito além da questão religiosa, né? Significa o colapso daquelas grandes narrativas, das verdades absolutas, das estruturas que, por séculos, deram pra gente um lugar no mundo, um sentido para a vida. Sem essas, digamos, muletas metafísicas, a gente fica meio que, como diz o material, órfãos do sagrado. A gente tem que construir nosso próprio porquê a partir de fragmentos, sabe? No meio da incerteza total. Certo. Então, o Sartre aponta o peso dessa liberdade individual toda, e o Nietzsche ajuda a explicar por que essa liberdade parece tão mais pesada hoje, com o fim dessas certezas que vinham de fora. E o Albert Camus? Onde ele entra nessa história toda? Na tensão entre os dois. De um lado está a nossa necessidade humana profunda, quase desesperada, de encontrar ordem, de encontrar razão, sentido nas coisas. E do outro lado está o universo, frio, silencioso, indiferente, que simplesmente não dá essas respostas que a gente procura. O absurdo é esse choque constante. E ele é bem direto nisso, né? Dizendo que a grande questão filosófica é decidir se a vida vale a pena ser vivida nesse cenário todo. A sociedade cobra da gente sucesso, felicidade, mas parece que varre para baixo do tapete essa dor mais fundamental de existir sem um propósito claro, óbvio. Exatamente. Para o Camus, esse sofrimento existencial não é um desvio, não é uma exceção. É quase a regra para quem se permite ser lúcido sobre a condição humana. Então, viver seria um ato de rebeldia. Se manter de pé, criar algum valor, mesmo sabendo do absurdo. A sociedade foca muito no resultado, né? Mas ignora a dificuldade do processo, de simplesmente ser, sem nenhuma garantia. Ok, então a filosofia está nos dizendo que o universo não entrega um sentido de bandeja e que a liberdade de criar o nosso próprio sentido é um fardo, de certa forma. Mas e a nossa máquina interna, o cérebro? Ele ajuda ou complica mais ainda essa busca toda? Aqui a trama complica um bocado mais, viu? A neurociência, como o material explora, traz uma perspectiva um tanto desconcertante. Nosso cérebro ele não evoluiu primariamente para buscar felicidade duradoura ou um propósito existencial profundo. A prioridade número 1 dele é sobrevivência. Sobrevivência. Tipo, reagir a ameaças, buscar recompensas, repetir o que funciona para não morrer, evitar dor. Mas não necessariamente encontrar o sentido da vida. É isso. Basicamente, sim. É como se a gente estivesse pedindo para o nosso cérebro fazer algo para qual ele não foi otimizado ao longo de milhões de anos, sabe? Claro, a gente tem o córtex pré-frontal, capacidade de abstração e tudo mais, mas a base da operação ainda é muito focada no aqui e agora, na sobrevivência, na recompensa imediata. Isso cria um conflito interno brutal. O nosso desejo consciente por uma vida com significado versus a programação biológica mais primitiva. E a famosa dopamina. Ela entra aí como uma espécie de vilã da história. A gente sempre ouve falar dela ligada ao prazer, né? É mais uma armadilha do que uma vilã, eu diria. A dopamina é fundamental para a motivação, sabe? Para o desejo, para o prazer que a gente sente durante a busca por alguma coisa. É o que faz a gente levantar da cama e ir atrás dos nossos objetivos. O problema é que quando a gente alcança o objetivo, sei lá, a promoção, o relacionamento, o bem material que a gente queria, aquele pico de dopamina que estava associado à busca, ele tende a cair. E aí vem aquela sensação de, tá, consegui. E agora? Ah, o famoso vazio pós-conquista. Isso explicaria por que nunca parece ser o suficiente. Lembro daquela citação do Schopenhauer que está no material. A vida fica oscilando entre a dor de querer algo e o tédio quando a gente consegue. Biologicamente, a gente está programado para continuar querendo, então? A neurociência moderna parece que
que confirma bem essa ideia. Somos, em certo nível, meio que máquinas de desejar. Esse ciclo constante de busca, conquista, uma satisfação breve, um novo desejo. Isso pode gerar uma sensação crônica de vazio, de estar correndo numa esteira que não leva a lugar nenhum. E para complicar ainda mais, tem outro mecanismo cerebral poderoso jogando contra: a comparação social. A comparação. Nossa, o veneno das redes sociais. Mas o material fala que isso também tem uma raiz biológica, né? Não é só uma questão de, tenha força de vontade e pare de se comparar. Exato. Não é tão simples. Comparar-se era vital para os nossos ancestrais. Saber qual era a sua posição no grupo, quem eram os aliados, os rivais, onde estavam os recursos, era informação crucial para sobreviver e para reproduzir. O nosso cérebro foi programado para fazer essa varredura social, essa comparação, o tempo todo. É quase um reflexo. Só que hoje, essa programação ancestral encontra um ambiente completamente diferente, né? Com o Instagram, TikTok mostrando vidas perfeitamente editadas 24 horas por dia, 7 dias por semana. O mecanismo que era adaptativo lá atrás virou tóxico agora. Precisamente, ele é hiperestimulado, é bombardeado com dados que muitas vezes nem são reais. Mesmo que a pessoa esteja objetivamente bem na vida dela, a exposição constante a essas versões idealizadas de sucesso, de beleza, de felicidade dos outros, isso ativa lá no cérebro primitivo a sensação de estar por baixo, de não ser bom o suficiente. Isso gera ansiedade, inadequação e sabota qualquer sentimento de contentamento que a pessoa possa ter. Não é fácil simplesmente decidir não se comparar, porque é um impulso quase automático. Nossa, que cenário complexo! Uma consciência que busca sentido no universo que não responde, um cérebro focado em sobreviver e que ainda nos deixa meio insatisfeitos e comparativos, e ainda tem a camada da cultura em que a gente vive. Certo, isso também influencia. Com certeza. A cultura contemporânea joga mais lenha nessa fogueira existencial, sim. O material que a gente analisou destaca uma mudança histórica que é crucial. A gente passou de sociedades onde o sentido da vida era, em grande parte, herdado, vinha da religião, da tradição, da comunidade, para uma era onde o sentido precisa ser inventado ou escolhido individualmente. Então aquela liberdade toda que a gente conquistou virou, de certa forma, o fardo de ter que descobrir ou criar um propósito, sozinho. E isso num mundo que aquele sociólogo, Zygmunt Bauman, chamou de líquido, onde tudo parece tão instável. Exatamente isso. Na modernidade líquida do Bauman, aquelas estruturas sólidas do passado, tipo emprego para a vida toda, casamento até que a morte o separe, uma identidade fixa, elas se dissolvem. Tudo é mais fluido, temporário, incerto. Como é que a gente vai construir um sentido duradouro para a vida quando nem o nosso próprio eu parece estável? Quando os relacionamentos, os trabalhos são tão precários? A própria busca por um propósito fixo parece ir na contramão da natureza do mundo atual. E o sistema econômico parece que percebeu essa nossa busca e a transformou num produto, não é? O material faz uma crítica bem forte a esse tal de mercado do propósito. Sim, é uma crítica bem contundente mesmo. Essa busca por sentido virou um nicho de mercado bilionário. Coaching, livros de autoajuda, retiros espirituais, cursos de branding pessoal. O sistema, de uma certa forma, ele lucra com a nossa sensação de incompletude. Ele vende pra gente a ideia de que a solução está sempre na próxima compra, no próximo curso, na próxima técnica, e isso mantém o ciclo de busca e consumo girando. Mas raramente entrega uma satisfação que dura, porque talvez essa satisfação não possa ser comprada, né? Isso leva àquela ideia de paralisia da liberdade. É tanta opção, tanta pressão para achar sua paixão, para viver seu propósito, que a gente acaba ficando mais ansioso e culpado do que realizado. Exato. Aí surge o que o material chama de meritocracia emocional. É aquela crença de que a felicidade e o propósito dependem exclusivamente do nosso esforço individual. Se você não está se sentindo pleno, a culpa é sua.
Você não se esforçou bastante, você não encontrou sua verdadeira vocação ainda. Isso ignora completamente toda essa complexidade filosófica, biológica, cultural que a gente está discutindo aqui. E talvez isso explique porque as gerações mais novas, né, que cresceram já imersas nessa cultura da escolha individual, da performance, do propósito, porque elas reportam níveis tão altos de ansiedade. A cultura meio que cobra uma performance de sentido, mas não dá as ferramentas para a gente lidar com esse vazio fundamental que talvez seja só parte da condição humana. A liberdade sem uma base sólida de valores compartilhados ou sem um senso forte de comunidade pode ser esmagadora. A busca por sentido acaba virando mais uma obrigação, mais um item praticar no checklist da vida bem-sucedida, em vez de ser uma exploração genuína, pessoal. Uau! Então, diante disso tudo, a consciência que questiona, o cérebro focado em sobreviver, a cultura líquida e exigente, parece meio que um beco sem saída. Se buscar um sentido pronto lá fora é meio ilusório, e a pressão para inventar um é paralisante, o que fazer então? Qual é a sugestão no material que a gente viu? Olha, o primeiro passo que é sugerido é talvez o mais difícil, mas também o mais potencialmente libertador. É aceitar o vazio, mas não como uma falha pessoal, entende? E sim como parte da condição de ser um humano consciente, lúcido neste universo. É parar com aquela busca frenética por uma cura externa e começar a entender como conviver com essa ausência de um sentido cósmico garantido. Isso já tira um peso enorme das costas, a culpa individual. Aceitar que talvez não tenha mesmo uma resposta final pronta. E que tá tudo bem com isso. Nossa, só isso já alivia uma pressão imensa. E depois dessa aceitação, o que vem? Aí entra a ideia central que meio que costura toda a análise. O sentido não é algo para ser descoberto como um tesouro escondido. É algo a se criar. Construído. Assumido ativamente. O material cita o Viktor Frankl, aquele psiquiatra que sobreviveu ao Holocausto. Ele observou que, mesmo nas condições mais desumanas possíveis, as pessoas que conseguiam encontrar ou dar um sentido para o sofrimento delas, fosse através do amor por alguém, do trabalho que faziam ou da atitude que tinham perante o inevitável, essas pessoas tinham mais chances de resistir. O sentido era uma escolha ativa. Uma postura. Então não é ficar esperando uma epifania, uma revelação divina ou encontrar a única paixão verdadeira, mas sim fazer escolhas no dia a dia. Escolhas que deem algum valor, alguma coerência para a nossa própria existência, mesmo que pequena. Exatamente isso. A construção de sentido acontece muitas vezes nas pequenas coisas, sabe? Nas ações cotidianas. Pode ser na forma como a gente cultiva os nossos relacionamentos, na ética que a gente coloca no nosso trabalho, mesmo que ele não seja a paixão da nossa vida, na dedicação a uma arte ou a uma causa que importa pra gente, no simples ato de cuidar de alguém, ou de cuidar de si mesmo. É como transformar o caos da experiência em um gesto que tem algum significado para nós, mesmo sabendo que tudo é impermanente. O valor está no próprio ato de criar esse sentido, não no resultado final garantido lá na frente. É quase como aquela ideia da revolta lúcida do Camus que a gente mencionou antes, né? Olhar o absurdo nos olhos, a falta de sentido inerente, a indiferença do universo e ainda assim escolher viver com integridade. Escolher criar beleza, escolher amar, escolher agir. Não porque a gente espera uma recompensa cósmica, mas porque é a nossa forma de afirmar a nossa humanidade diante desse silêncio todo. Perfeito. É exatamente isso. Não existe promessa de vencer o vazio ou o absurdo. Não tem um final feliz garantido. Mas existe a possibilidade de encontrar dignidade nessa jornada. A dignidade de ser honesto sobre a condição humana. E, ainda assim, escolher ativamente dar um sentido que vai ser subjetivo, pessoal, talvez temporário, mas vai ser nosso, a nossa passagem por esta vida. Fazendo um resumo rápido da nossa conversa, então, essa dificuldade de encontrar sentido hoje é um nó bem complexo, né? Que amarra a nossa consciência, talvez lúcida demais, a nossa biologia cerebral, programada para sobreviver e para se comparar, e as pressões de uma cultura que exige propósito,
mas opera na estabilidade. Exato. E a grande virada de chave que o material propõe é encarar esse sentimento de vazio não como um problema individual que precisa ser curado, mas talvez como um sinal de lucidez mesmo, uma experiência compartilhada por muitos. E a partir daí deslocar o foco. Em vez de ficar procurando um sentido que talvez não exista lá fora, começar a criar sentido ativamente, nas nossas ações, nas nossas escolhas, nos nossos relacionamentos, dia após dia. E para fechar, acho que fica uma provocação interessante para quem está ouvindo a gente. Talvez a pergunta mais útil não seja aquela grandiosa, qual é o sentido da vida? Quem sabe uma pergunta mais pessoal, mais pé no chão, seja mais frutífera. Que sentido eu posso criar dentro desta minha vida, aqui e agora, apesar da aparente ausência de um sentido maior garantido? Fica aí uma pergunta para levar para casa para continuar refletindo.